Sabe aquele momento da noite que você começa a repensar tudo que aconteceu no seu dia? As coisas que você falou, o jeito que você agiu, as coisas que você fez? E você fica pensando, cara, se eu tivesse falado tal coisa desse jeito, talvez não teria acontecido outra coisa que foi ruim. Ou então, talvez eu poderia ter agido um pouquinho melhor nessa situação, porque aí não teria aquela consequência. Tenho certeza que você já passou por essa situação. E depois que eu terminei este livro, A Biblioteca da Meia-Noite, eu percebi que a gente tem uma certa dificuldade de lidar com as consequências dos nossos atos e, ao mesmo tempo, a gente se martiriza até demais por isso. Eu sei que eu tô atrasada para a leitura desse livro, viralizou ano passado, mas, gente, eu não me arrependo. Tá, pelo menos eu li. E embora ele tenha ganhado vários prêmios aí, best-seller e Goodreads Choice Awards, não sei o quê, muita gente falou mal, mas a gente sabe que sempre tem os dois lados da moeda, então a gente não vai se preocupar com isso. A verdade é que esse livro me fez questionar, não só esse livro, né? A todo momento eu tô me questionando isso, mas ele foi um impulsionador para eu refletir sobre como a gente tá enxergando a nossa vida e inconscientemente nos limitando e nos martirizando por conta das decisões que a gente toma. Oiê, seja muito bem-vindo ao meu cantinho de desabafo, no qual eu trago algumas reflexões e alguns pensamentos que surgem na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com pessoas como eu. Mais uma vez, isso não é uma resenha. Eu não tô aqui para falar coisas literárias, eu não tô aqui para falar de autor, de estilo, nada. Eu tô aqui para compartilhar reflexões que eu adquiri a partir desse livro, porque foi muito interessante, muito mais do que eu estava esperando. E assim, gente, faz parte da minha vida. Então, eu já falei para vocês que o canal, ele surge das minhas questões. Se eu tive questões com esse livro, eu vou trazer essas questões para cá. Mas, obviamente, para contextualizar vocês, caso vocês não tenham lido ou não tenham noção sobre o que se trata, eu vou roubar a sinopse da Amazon. Vamos lá. Eu peguei só uma parte dessa vez para não ficar muito longo, tá? Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed se vê exatamente na situação pela qual todos gostaríamos de poder passar: voltar no tempo e desfazer de algo que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite até entender o que é verdadeiramente importante na sua vida e o que faz de fato com que ela vale a pena ser vivida. Com tudo que a gente está vivendo hoje em dia, assim, muita gente está buscando mais entender sobre saúde mental e sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, o tema pode parecer um pouco clichê. Fala muito sobre vida, morte, arrependimentos, amor, possibilidades e identidade. Só que eu senti que é o tipo de clichê que a gente pode acolher, entendeu? Dá para levar muitos ensinamentos bons desse livro. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Já adianto que provavelmente vai ter spoiler, então se você não gosta, sinto muito. Você pode maratonar outros vídeos do meu canal, tem uma gama aí de conteúdo para você. Ou você continua aqui, caso você não se importe de receber esses spoilers, porque independente do que eu falar aqui, nada vai substituir a leitura de fato. Então, faça a sua escolha aí, eu não vou ficar chateada. Talvez um pouquinho. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu penso quando eu falo desse livro é a teoria dos universos paralelos. Ou melhor, do multiverso, né, paralelo. Caso você não tenha conhecimento sobre o que se trata, eu vou ler uma definição aqui da National Geographic Brasil para contextualizar para você. Segundo estudos de física, da mecânica quântica e da enciclopédia de filosofia de Stanford, os multiversos existem paralelamente ao universo em que vive a humanidade e no mesmo tempo e espaço que o nosso. Deu para entender várias outras realidades acontecendo ao mesmo tempo que essa. A ideia presume que, à medida que se realiza um experimento quântico com diferentes resultados possíveis, cada um desses diferentes resultados ocorrem em cada multiverso paralelo. Ó, não me achem louca, não fui eu que falei. Inclusive, se você é uma pessoa mais pragmática, um pouquinho mais cética, você vai olhar pra mim, vai rir da minha cara, vai achar isso ridículo. E eu até entendo esse ponto de vista, porque de fato, se você parar pra pensar de uma forma assim, racional, mas eu, com uma personalidade levemente filosófica e curiosa, fico muito com essa pulga atrás da minha orelha. Não necessariamente eu coloco minha mão no fogo pela teoria, mas eu não consigo não me questionar se de fato acontece. É muito difícil saber a limitação do universo que a gente vive, sabe?
A pessoa que surgiu com isso pela primeira vez teve algum motivo pra ela aparecer com isso, gente. Não tô aqui pra falar se é verdade ou não, até porque eu não sei. Se eu soubesse, eu provavelmente estaria milionária agora. Mas o livro, ele tem um pouquinho dessa teoria como base, assim, pra estrutura do enredo. Me lembrou também muito o filme Efeito Borboleta, que tem o Ashton Kutcher. Esse filme é antigo, acho que, sei lá, 2004, 2003, não sei. Eu era muito pequenininha, mas eu assisti, acho que em 2020. E que filme doido. Meu Deus, gente, recomendo, tá? Se você não assistiu, assista. E o efeito borboleta, pra quem não sabe, basicamente é outra teoria que explica o funcionamento do universo a partir da variabilidade. Ou seja, é possível que variações de uma decisão ou de uma atitude, por menor que pareça, pode gerar consequências diversas. E essas consequências levam a outras, que levam a outras, e aí entra num efeito dominó, né? Que uma coisa vai acontecendo a partir de outras. De qualquer forma, a ideia principal é ter uma atitude e uma sucessão de acontecimentos que dependeram daquela primeira atitude. E aí, meus amores, o efeito borboleta, ele é meio baseado na teoria do caos. E eu não vou explicar o que é a teoria do caos porque não convém. Mas é caótica, resumindo. Porque ela desperta o looping do e se, que é o quê? Você ficar se questionando o tempo todo sobre as decisões que você toma. Ah, se eu tivesse ido naquela festa, ou se eu não tivesse falado com aquela pessoa, e se eu tivesse escolhido uma faculdade diferente, e se eu não tivesse desistido daquele projeto, você vai sendo consumido. E, gente, é tão comum a gente ficar fazendo isso. E acontece o tempo todo. Todos os dias, pelo menos eu, aqui dentro da minha residência, faço com muita frequência. E é por isso que o poder da Nora no livro, né, é muito interessante num primeiro momento. Porque, de fato, ela começa a explorar as diversas versões que a vida dela poderia ter adquirido se ela tivesse tomado decisões diferentes, ou se ela, enfim, tivesse acontecido determinada coisa. E uma série ali de fatores que vão ramificando as possibilidades da vida dela. Na minha percepção, tem pontos positivos e negativos. Eu vou falar primeiro dos positivos pra gente ir com calma. Primeiro de tudo é que você vai conseguir sanar sua curiosidade a respeito das possibilidades da sua vida. Então, assim, e se eu fosse uma cantora mundialmente famosa? Como seria a minha vida? Como seria a minha vida se eu fosse física? Sabe? E aí me leva para o segundo ponto positivo, que é você poder experimentar várias coisas diferentes, ter várias experiências. Tipo, se eu fosse uma cantora mundialmente famosa, eu teria conhecido vários lugares incríveis. Teria fãs, teria muito dinheiro. Então, tipo, sabe, você teria esse parâmetro aí. Mas eu acho que o mais importante é que você teria a possibilidade de avaliar em cada uma dessas versões o que se manteve constante, que faz sentido para sua felicidade. Porque se você tá vivendo ali diversos contextos diferentes, em todos eles você tem alguma coisa que te motiva, né? Pelo menos acredito eu. E por ser a sua essência ali, eu acho que aumentaria as chances de ter um ponto em comum ali entre todas para você identificar, tipo, eu sei que em todas as minhas realidades eu era muito fã de Miley Cyrus, então pode ser que a Miley Cyrus, tipo, seja muito importante para mim na minha vida agora. O pior exemplo que eu poderia dar, mas assim, primeira coisa que veio na minha cabeça. Agora, os pontos negativos, eu acho que eles pegam, tá? Por exemplo, imagina você escolher uma versão da sua vida e lá visitar ela a partir de uma decisão que você achou que seria boa pra você, tipo assim, e se eu tivesse continuado o relacionamento com tal pessoa? E aí você visita a vida como seria, e aí você fala, ainda bem que eu terminei. Ou então você fica se questionando se você tivesse feito uma graduação fora da cidade que você está atualmente, que sua vida seria mais independente, mais tranquila. Só que aí, quando você chega lá, você descobre que está passando o maior perrengue, que você não tem uma relação boa com seus pais ou com as pessoas que você morava na antiga cidade. Sabe? São vários espectros, gente. E aí entra também as possíveis consequências que poderiam te impedir de viver algo que você gosta muito na sua vida raiz, vamos dizer assim, que é a vida que a gente vive agora. Por exemplo, eu provavelmente jamais teria conhecido a maravilhosidade do curso de teatro se eu tivesse continuado na graduação de direito. E aí, provavelmente, eu não teria conhecido pessoas que eu conheci e, enfim, desenvolvido melhor minha fala, minha extroversão. Tipo,
uma série de coisas aí que eu teria perdido por ter tomado uma decisão diferente. E uma coisa que me chamou a atenção no livro também é que a Nora, quando ela estava explorando as possibilidades dela, uma consequência negativa que ela teve em relação aos próprios sentimentos foi que ela não se sentiu merecedora das vidas que ela estava vivendo. Porque quando ela chegava lá para ver o que estava rolando, já tinha passado as conquistas, já tinha acontecido toda coisa boa, vamos dizer assim. Então ela estava vivendo uma vida que não era mérito dela, tipo, dela da vida raiz, né, no caso. Então era como se ela não tivesse vivido aquilo de fato. E é lógico que, assim, o contexto do livro é o contexto do livro, é uma coisa irreal, mas eu acho que a gente acaba se enganando muito quando se trata dessa visualização, assim, né? De tipo, ai, como seria se tivesse acontecido tal coisa? Tipo, na nossa cabeça, a gente pensa que poderia ter sido muito melhor. Mas a gente esquece que poderia ter sido muito pior também. E é por isso que, em todos os casos, em todas as versões, importa muito a perspectiva. Tipo, como que a gente tá enxergando as decisões que a gente tá tomando hoje? Diariamente a gente passa por esse processo de ter que tomar uma decisão e essa decisão, ela toma diferentes ramificações. Pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, pode ser outra pessoa decidindo por você. E todas essas possibilidades se expandem, né, para outras que geram consequências maiores. Isso vale desde uma decisão acadêmica, profissional, até, tipo, o que eu vou jantar hoje. Porque pode ser que eu decida comer um sushi estragado, que vai me fazer ficar com diarreia pelos próximos 5 dias, e aí eu não vou aproveitar o carnaval. Você entende? Mas eu percebi que ficar pensando demais nas possibilidades é uma forma estúpida da gente ficar se martirizando. E talvez até de autossabotagem, porque quando a gente pensa demais no que poderia ter sido, a gente fecha os olhos para o que está sendo agora. Por isso que eu acho que é muito importante a gente avaliar qual é o nosso nível de satisfação com a vida que a gente tem agora. Ter essa autorreflexão mesmo. E olhar para o passado, se questionar, né, como essas decisões que eu tomei interferiram para minha realidade agora. Desde os hábitos, rotina, o ciclo social, objetivos acadêmicos, enfim, cada uma dessas decisões que a gente tomou ao longo da nossa vida impactaram de alguma forma para a gente estar aqui hoje. E ao mesmo tempo, é óbvio que existe a imprevisibilidade da vida, que isso aí, infelizmente, a gente não tem controle mesmo. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre um outro livro que eu li chamado Tudo é Rio, da Carla Madeira, que vale muito a pena assistir também, caso você queira. Que eu também trago bastante essa reflexão a respeito da correnteza, né? E dessa perspectiva, né, de aceitar que a vida é repleta de mudanças e repleta de acontecimentos que a gente não necessariamente vai controlar também. E não é pra gente enxergar, na verdade, como uma situação 8 ou 80 de tipo, ou tá tudo na minha mão, ou tá tudo nas mãos do divino, sei lá, do que tiver regendo aí. Só que, na verdade, é ter o discernimento de que pode ser que uma decisão que eu tome hoje e constantemente todos os dias me leve realmente ao meu objetivo, me leve à meta que eu tanto sonho, não sei. Mas pode ser que alguma situação da vida, alguma morte, uma situação natural, não sei, um terremoto, leve tudo isso embora, batendo na madeira por via das dúvidas. E eu vou ler aqui com vocês uma fala da Nora que vai ser interessante. Enfim, ela está dando uma entrevista e é isso. O entrevistador perguntou assim: Alguma vez você se pergunta como sua vida teria sido se tivesse escolhido seguir outro caminho? Pergunta. E ela responde assim: Acho que é fácil imaginar que existem caminhos mais fáceis. Mas talvez não existam caminhos fáceis, só caminhos. Em uma vida eu posso ser casada, em outra eu posso estar trabalhando em uma loja. Posso ter aceitado o convite de um cara fofo para um café. Em outra, posso estar pesquisando geleiras no Círculo Ártico. Em outra, posso ser campeã olímpica de natação. Quem sabe? A cada segundo de cada dia, a gente entra num novo universo. E a gente passa tanto tempo desejando que a vida fosse diferente, se comparando com outras pessoas e com outras versões de nós mesmos, quando na verdade a maioria das vidas contém um certo grau de coisas boas e um certo grau de coisas ruins. Essa fala continua, mas eu não vou ler o resto porque é só para vocês terem um taste sobre o livro em si. E, enfim, se vocês tiverem interesse, vale a pena. Eu indico bastante. E é isso, sabe? Ela falou fatos, entendeu? Ela militou ali certo. A gente às vezes está tão preocupado em pensar nas possibilidades e se comparar com a vida de outras pessoas, só que a gente nem imagina
como poderia ter sido se tivesse acontecido diferente, ou como é a vida de outra pessoa. A gente não tá na pele dela, a gente não sabe o que aconteceu pra ela chegar até ali. E foi meio que pensando nisso, refletindo bastante e trabalhando aqui dentro, que eu tô preferindo acreditar que a gente vive a melhor versão possível da nossa vida. Pode parecer muito síndrome de Poliana da minha parte, mas assim, se a gente não pensar nessa perspectiva, a gente vai viver nesse campo ilusório de possibilidades e martirização, arrependimento que a gente não merece viver. Momentos difíceis, sentimentos incômodos, acontecimentos imprevisíveis, tudo isso faz parte da vida. E independente do universo que a gente tá, independente se eu agora, Gabriela Bianco, youtuber, ou Gabriela Bianco, cantora mundialmente famosa, ou Gabriela Bianco, mendiga de rua. Tipo, são contextos completamente diferentes, mas que são regidos pela mesma força que rege a vida. E eu sei que a gente quer o tempo todo entender sobre a vida, entender sobre os acontecimentos, ai, por que isso, por que aquilo. Não tem nada de errado em se questionar, até porque se não tivesse questionamento eu não estaria aqui. Mas quando se trata da existência e da vivência humana mesmo, eu acho que é só viver, gente. O segredo é esse. É lógico que a gente precisa ter o máximo de intenção que a gente conseguir colocar nas coisas e de presença também, mas no final do dia, a vida acontece e ponto final, né? Acontece, a vida acontece. Ponto. Enfim, eu tô vendo que até meu cabelo tá me deixando com cara de louca e essa reflexão provavelmente não ajudou muito, mas é isso. Eu espero que você tenha entendido, primeiramente, o que eu quis dizer. Sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você pensa diferente, qual é a sua perspectiva. Se você leu o livro, vamos conversar sobre, me manda mensagem no Instagram, @BrielaBianco, ou então você pode me escutar também no meu podcast que chama E Daí a Gente Vai Morrer. O link tá aqui na descrição para você acessar caso você queira. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por essa troca e até a próxima. Um beijo!